Marcos capítulo 11. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Versículo 25. Eis o que profetizou Zacarias. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Zacarias capítulo 9, versículo 9. A vida de Cristo cumpriu à risca todas as profecias a seu respeito. Do seu nascimento à sua morte, tudo nele foi o perfeito cumprimento da missão em resgatar a humanidade. Montado num jumentinho, sua entrada em Jerusalém foi aclamada e ovacionada. Vozes se uniram em louvor àquele que fez os mudos falarem. Aparentemente, o cenário apontava para um povo que finalmente o havia reconhecido como o enviado de Deus, o Messias prometido. A expressão Hosana em hebraico significa salva agora ou salva-nos, te imploramos. O povo clamou para que Jesus estabelecesse o seu reino naquele momento. Estavam prontos para coroá-lo rei, mas tão logo Jesus entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, partiu para Betânia na companhia de seus discípulos. Acabaram as homenagens, cessaram os gritos de alegria, que uma semana depois se tornariam em escárnio e humilhação no cruel e injusto coro: crucifica-o. Marcos capítulo 15, versículo 13. Quando retornou a Jerusalém, a realidade do templo provocou o profundo zelo do Senhor dos Exércitos. Com autoridade e intrepidez, Jesus expulsou todos aqueles que não estavam ali para adorar, mas para se beneficiar às custas dos adoradores. O lugar que era para ser movido por orações e súplicas havia sido transformado em covil de salteadores. E como aquela figueira que de longe parecia um convite para saciar a fome, mas na verdade não passava de uma árvore sem frutos, o templo havia se tornado apenas em um belo lugar, mas infrutífero espiritualmente. A vida espiritual da igreja não pode ser medida por seu aparente fervor. Aclamações e manifestações verbais não são provas de uma igreja viva e poderosa. Precisamos lembrar que o poder do Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos quando estes estavam reunidos em oração, a portas fechadas, após 10 dias de busca pelo reavivamento prometido. E esta busca incluía a resolução de conflitos e a necessidade de reconciliação uns com os outros. Só então o Espírito Santo foi derramado e a igreja primitiva passou a produzir os frutos de um relacionamento íntimo com Deus. Deus tem agido com poder e ousadia a fim de alcançar corações ainda endurecidos. E o que Ele espera de nós, como a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, é que a nossa vida seja frutífera a tempo e fora de tempo. Que ao aproximarem-se de nós aqueles que estão sedentos em conhecer a Deus por meio de sua palavra, não sejam decepcionados por se deparar com cristãos de aparência, mas que não têm o alimento espiritual para oferecer. Que a nossa vida glorifique a Deus, sendo o louvor de hosanas que o mundo precisa ouvir. Tende fé em Deus e permita que o Espírito Santo expulse de sua vida tudo aquilo que a tem maculado, porque você é santuário do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Vigiemos e oremos. Uma feliz semana, coluna e baluarte da verdade. Rosana Garcia Barros.